Olá pessoal, tudo bem? Para mim, professor Calazans, grande prazer tê-los a bordo. E mais uma dica para pilotos e controladores, hoje mais especificamente para controladores de tráfego aéreo, embora pilotos também sejam envolvidos nesse assunto. Então vou falar aqui de um problema de fraseologia de tráfego aéreo que poucos controladores sabem solucionar. E o fato de não saberem solucionar não é culpa deles, né? Poderia atribuir mais ao sistema de formação dos controladores e pilotos. Na realidade, nós não temos no Brasil cursos sistematizados de fraseologia de tráfego aéreo para controladores e pilotos. Não, Calazans tem sim. Não. Quando eu falo sistematizado, eu estou querendo considerar todos os documentos nacionais e internacionais relacionados à fraseologia de tráfego aéreo. Então nós vamos ver aqui, darei alguns exemplos, de que isso nem sempre é verdade. E qual o problema? Contido ali uma instrução, uma orientação na MCA 116, que é o Manual de Controlador de Tráfego Aéreo, Manual de Fraseologia, no item 2.14.13. Olha só que diz: quando houver indicativos de chamada similares, deverá ser iniciativa do órgão ATS solicitar modificação a uma das aeronaves. Olha que interessante essa colocação. Então, quando num determinado espaço aéreo, nós tivermos várias aeronaves, e aeronaves com indicativo de chamada semelhantes, similares, que possam comprometer a segurança na comunicação, é iniciativa do controlador de tráfego aéreo mudar isso, a uma das aeronaves mudar o indicativo de chamada. Tá, ele fala isso, o manual fala isso, mas o manual não fala como fazer isso, tá ok? Então, mostra o pau, mas não mata a cobra. Aponta o problema sem propor a solução. Então, quando o MCA é analisado isoladamente, olha o que eu estou falando, quando ele é analisado isoladamente, ele pode trazer algumas deficiências. O que nós precisamos entender é que nenhum documento pode ser analisado isoladamente. Ele tem que ser analisado sistematicamente, dentro do contexto. É por isso que eu falo que no Brasil eu não conheço nenhum estudo de fraseologia que é sistematizado. E é isso que nós vamos ver. Dentro de todo o sistema da regulamentação de tráfego aéreo nacional e internacional. Como é que nós interpretamos determinadas regras, determinada legislação? Ok? Então, se eu tiver no espaço aéreo 3 aeronaves com indicativos semelhantes, e eu, como controlador de tráfego aéreo, eu já trabalhei em espaço aéreo em que, em um mesmo momento, no mesmo espaço aéreo, nós tínhamos 3 aeronaves com indicativos praticamente iguais. Só mudava as 2 primeiras letras. As três últimas letras eram iguaizinhas. Como é que eu, então, resolvo? Cabe ao controlador, a iniciativa do controlador, resolver esse problema. E a pergunta é: Papa Tango Delta Charlie Charlie, como exemplo, Papa Romeo Delta Charlie Charlie, o Papa Delta Charlie Charlie. Como é que o controlador de tráfego aéreo vai modificar o indicativo de chamada? Como é que ele faz isso? O nosso manual, o MCA 116, até agora, pelo menos 2018, ele não responde isso. E se tratando de aeronave comercial, não temos muito problema. Então vamos supor que eu tenho uma aeronave da empresa Gol com indicativo 1950 e tenha uma outra aeronave com indicativo semelhante que possa comprometer a segurança na comunicação. Então eu posso, indicado pelo próprio manual, que eu posso usar como indicativo de chamada a própria matrícula da aeronave, letras. Eu posso usar, por exemplo, Gol, Golf Oscar, Whisky, sem problemas. Então, na aviação comercial, o próprio documento dá indicações de como o controlador pode trabalhar com isso. A pergunta é: e quando se tratar de aeronave pertencente à aviação geral, aviação executiva? Como, repito, já vi muitas vezes isso acontecendo. E aí nós temos uma pergunta que o manual não responde. Conforme disse, não podemos analisar o manual isoladamente. Então vamos pegar o documento 4444, que é vigente no nosso país. Olha o que ele diz, que coisa interessante. O nome do fabricante ou o nome do modelo pode ser acrescentado no indicativo de chamada. Olha que interessante, isso não está escrito no documento brasileiro.
mas nós precisamos sistematizar. A fraseologia de tráfego aéreo não é regulamentada apenas pelo MCA 116. Há outros documentos. Nós somos signatários da UACI, então esse documento é vigente. Então eu posso, naquele caso complexo que eu apresentei, inserir, por iniciativa do controlador, inserir o modelo, né, o nome do modelo ou o nome do fabricante. E aí teremos o problema resolvido. Então, o Cessna Papa Tango Delta Charlie Charlie, Augusta Papa Romeo Delta Charlie Charlie, Cherokee Papa Tango Delta Charlie Charlie. Então, interessante, né? O que eu estou fazendo aqui? Esse é um grande problema do ensinamento. Por isso que eu falei que não existe no Brasil, não conheço um curso de fraseologia de uma forma sistematizada. Então, o que eu estou fazendo aqui é uma interpretação sistemática. Eu estou interpretando dentro de todo o contexto. Os nossos cursos não fazem isso, não correlacionam regra brasileira com regra internacional. Não conhece a hierarquia, se tem validade, se não tem validade. Nós temos aqui uma lacuna na nossa legislação. Então, os estudos não apresentam a solução. Quando há lacuna, eu posso utilizar subsidiariamente outro documento, não explica isso. Então, o aluno, antes de estudar fraseologia de tráfego aéreo, que é uma matéria inserida dentro do regulamento, deveria estudar hermenêutica jurídica, interpretação de normas, e isso não acontece. Então nós temos esse problema acontecendo, muitos controladores têm essa dúvida, e nós estamos aqui explicando de uma forma muito clássica. Então o próprio anexo 10, no volume 2, também traz. Agora a pergunta é, qual controlador de tráfego aéreo, ou mesmo piloto em escola de formação, estudou fraseologia de tráfego aéreo? Primeiro problema. Caso tenha estudado fraseologia, ele estudou os documentos pertinentes, os documentos que tratam de fraseologia. Olha que eu estou citando aqui 2, mas há mais. Há o documento 9432, que é radiotelefonia, e muitos outros documentos. Tá? Então, não tenho visto esse estudo no nosso meio. Ok? Então, nós poderíamos, segundo, fazer uma interpretação sistemática do documento 4444, anexo 10, volume 2, outro documento, nós poderíamos tratar uma aeronave Papa Tango Delta Charlie Charlie, dependendo do tipo, modelo, como Augusta Delta Charlie Charlie, Embraer Delta Charlie Charlie, Cherokee e assim por diante. Ok? E aqui, a título de exemplo, agora falando de tráfego aéreo internacional, eu vou pegar o exemplo do que ocorre na Inglaterra. A Inglaterra usa um outro documento, que é o CAP 413, o equivalente ao documento da UACI 9432, os dois com o mesmo nome, que é o Manual de Radiotelefonia, uma coisa que nós não estudamos no país, no Brasil. Radiotelefonia não é fraseologia. Radiotelefonia técnicas de comunicação, manual que trata das técnicas de comunicação. Precede ao estudo de fraseologia. Antes de estudar fraseologia, o controlador piloto deveria estudar radiotelefonia, deveria estudar o documento 9432 da UACI, que não é o que acontece. Mas olha que coisa interessante, em se tratando de tráfego aéreo internacional. A Inglaterra, na da Europa, ela é muito mais evoluída do que nós e mais precisa. E ela traz aí um elemento mais interessante, que lá diz que lá se houver um problema de semelhanças, né, entre os indicativos de chamada, o controlador pode usar também o nome da categoria. Olha só que interessante. Então, Cessna Delta Charlie Charlie, ou helicóptero, ou girocóptero, além de você inserir aqueles dados que nós já falamos do documento 4444, na Inglaterra e Europa em geral, tem um elemento a mais. O que nós estamos estudando aqui agora? Agora eu já estou falando de tráfego aéreo internacional. Então você, piloto que voa internacionalmente, precisa sim conhecer o que ocorre nesses outros países. Ok? Quisera eu que o estudo de fraseologia de tráfego aéreo alcançasse esse nível. Infelizmente, nós estamos muito aquém. Contudo, no nosso curso de fraseologia de tráfego aéreo, EAD, promovido pelo Instituto Bianchi, nós promovemos esse estudo e muito mais coisas. Faça contato com o professor Calazans e nós vamos apresentar o nosso curso e o nosso material a respeito desse assunto. A sua atitude define sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.